Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Estamos online. Estamos online. Que alegria. Vamos só esperar o Jerônimo, né? Sim. Vamos entrar lá no grupo, vamos ver. Aqui estamos online, né? Esperando o Jerônimo. Vamos ver. Agora sim. Agora sim. Já compartilhei lá no meu Facebook. Tô conseguindo. Eu consegui entrar pelo Note, eu não conhecia esse programa que vocês estão usando ainda. Nunca tinha utilizado, já vai aparecer, né? Aí, o Jerônimo já tá com nós agora. Já vai aparecer minha imagem aí, ela tá. Demora tranquilo, um pouquinho para ligar, mas já vai ligar. Tranquilo. Estamos aqui esperando, né? Já estamos lá online. A gente tem um pouquinho de delay, né? Que é normal. Maravilha. Esse layout aqui não tá muito bom. O que tu acha, João? Tá olhando aí? Esse aqui ficou mais legal. Sim, esse aí ficou bacana. Né? Ó, igual a minha câmera. Ei! Aê! E aí, Jerônimo, tudo certo? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Na câmera, eu prefiro a câmera do telefone, porque eu fico menos feio na câmera do telefone. Eu acho que ela bota um filtro automático ali que melhora um pouco a situação. Bom, agora que já estamos, então, né, os três online, vou começar apresentando, então, né, que hoje nossa conversa do PPG Sim é com o mestrando, né, Jonathan Santos. Jonathan, depois eu vou deixar vocês, cada um de vocês se apresentar, eu vou dar uma apresentação geral, né. E o Jonathan está fazendo mestrado no programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Matemática, e o Jerônimo já fez o mestrado lá, né, nesse mesmo programa. O Jerônimo é professor de Ciências e Biologia, o Jonathan de Matemática, e o nosso programa, né, eu vou me apresentar, eu sou a professora Letícia Zambuja Lopes, e o nosso programa, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, ele é um programa voltado especificamente para o ensino, né, de ciências e matemática. Tem algumas diferenças entre educação e ensino, que a gente não vai entrar nesse momento, né, até que se alguém quiser depois comentar, mas basicamente, né, o nosso programa, ele está mais relacionado para ações dentro de sala de aula, né, a educação formal e a educação não formal. Então, nós utilizamos de várias estratégias, de várias teorias, né, para aplicar isso em sala de aula, na formação de professores, né, e também nos processos de ensino e aprendizagem. Então, hoje a gente tem o prazer de conversar, né, com os meninos. O Jerônimo pode falar um pouquinho desse projeto, né, que é o Class, Escola Class. E nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, e que está todo mundo tendo que se reinventar, né, essa ideia eu achei fantástica. Então, meninos, com vocês, né, a palavra. Muito bem, eu fico muito feliz com o convite que foi feito pela Letícia e pelo Jonathan para minha participação nessa live, sobretudo pela oportunidade de a gente estar apresentando esse projeto que já não é mais uma criação só minha, né? Eu dei o pontapé inicial, mas vieram comigo outros professores, né? O Jonathan é um deles, e um projeto que está atingindo um número tão grande de alunos, né? Então, como é que o projeto começou? Eu, como a Letícia já bem apresentou, sou graduado em Ciências Biológicas pela UBRA, tenho mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pelo PPG-Sim, e sou professor de Ciências para o Ensino Fundamental 2, para o 8º ano, e de Biologia para o 2º ano do Ensino Médio do Colégio La Salle. Lá no Colégio La Salle, nós recebemos o treinamento do Google, né, da Google, para trabalhar com as plataformas Google for Education. E devido a esse treinamento que a gente já vinha recebendo desde antes da pandemia, quando começou a pandemia e o processo de ensinos domiciliares,
nós estávamos bem amparados, né, devido a todo esse treinamento tecnológico que a Google estava oferecendo para a gente. Então, foi muito fácil para a gente transpor o ensino presencial para uma forma de ensino à distância, né, ensino domiciliar, como nós estamos chamando. Mas o que eu comecei a observar? Eu comecei a observar que nós, professores e os nossos alunos de escola privada estavam recebendo um ensino de qualidade, né, dentro da situação em qual nós estamos vivendo, situação de pandemia, né, enfim, com todas as dificuldades, mas estavam recebendo ensino de qualidade, e eu comecei a perceber que outros alunos de outras escolas também estavam assim, porém eu comecei a conversar com alguns alunos de escolas públicas, inclusive 2 são meus afiliados, são meus sobrinhos, filhos da minha irmã, são alunos de escola estadual aqui de Porto Alegre, e eles estavam me relatando que eles recebiam muito pouco material para estudo, que de vez em quando uma professora mandava alguma coisa, outra professora mandava outra, que às vezes eles precisavam ir na escola para buscar algum material impresso, e eles não estavam recebendo nada perto do que eu estava oferecendo para os meus alunos no ensino privado, né? Então, a gente sabe muito bem que há um abismo muito grande entre ensino público e ensino privado no Brasil, e eu comecei a perceber que esse abismo estava ficando mais marcado nessa condição de pandemia. Então, o que eu resolvi fazer? Eu pensei, bom, eu não tenho muito para oferecer, mas eu posso oferecer o meu trabalho, eu posso oferecer algumas aulas, hora-aula semanal, para alunos de escolas públicas que, de repente, estão enfrentando um pouco de dificuldade, né? Então, eu me organizei ali dentro do meu cronograma de horários, disponibilizei 2 horas na segunda-feira pela manhã para atender alunos de escolas públicas através dessas mesmas plataformas, Google for Education, né, ou seja, utilizando o Google Meet e o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, para utilizar a mesma metodologia e os mesmos conteúdos, até que eu vou trabalhando com os meus alunos. Claro que depois eu vou explicar um pouquinho como é que acontece esse processo multidades, né? Porque a gente acaba, o Jonathan sabe, a gente acaba tendo ali na mesma sala de aula todos os níveis de ensino do médio e todos os níveis do fundamental. Mas a gente conseguiu organizar uma proposta bem interessante, eu posso explicar isso depois. Mas então, eu resolvi oferecer a mesma proposta que eu estava oferecendo para o ensino privado de forma voluntária, fazer um voluntariado mesmo, um trabalho voluntário para esses alunos. Eu joguei no meu Instagram lá a divulgação para que mais pessoas soubessem, e uma aluna minha do colégio onde eu trabalho, do colégio do La Salle, pegou essa minha postagem no Instagram e jogou no Twitter. E isso bombou, tomou uma proporção assim inimaginável, né? Ali ela em 24 horas tinha 70 mil retweets, uma coisa assim absurda, que eu, como um mero utilizador de redes sociais ali, eu tinha 900 seguidores no meu Instagram, em 24 horas eu fui para 2.500 seguidores no meu Instagram, né? Até uma amiga minha falou, Jerônimo, abre tua conta, porque tem um monte de gente que vai querer participar das tuas aulas. E realmente foi o que aconteceu. Começou muita gente me procurar, e aí, nisso também, o Jonathan, eu joguei isso para o Facebook, para o Instagram, no intuito também de informar outros professores que eu estava fazendo esse projeto. O Jonathan, então, me procurou, super afim de participar, dando aulas de matemática também. E aí, outros professores vieram nos procurando para a gente, então, formar um grupo maior de professores. Hoje, nós já estamos com as aulas de biologia e ciências que eu ofereço. Tem mais uma professora de Minas Gerais que oferece aulas de biologia e ciências também, então a gente organiza as turmas entre eu e ela. O Jonathan oferecendo matemática, temos a Luciana, que é professora de história, temos o Felipe, que é professor de informática, e hoje até uma novidade que eu trago em primeira mão para vocês, nós temos uma professora, a professora Maria Cecília, que vai começar a partir da semana que vem lecionar língua portuguesa. Então, nós vamos ter um representante, até interessante, isso tem um componente curricular de cada área, né? Nós temos das ciências naturais, temos da matemática, temos das tecnologias, agora das linguagens, das humanas, né, com a professora de história. Então, a Escola Aberta Class, né, que é o nome que a gente está chamando Class, em referência ao Google Class, que é o nosso espaço de atuação, a nossa existência está lá. Ela está tendo, então, agora um representante de cada área, de cada grande área do conhecimento, né? Isso é muito feliz. E a gente conseguiu atingir um número muito grande de alunos. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei,
eu utilizava o meu e-mail pessoal, a minha conta de e-mail. Eu abri uma nova conta para a escola, né, para a gente migrar todos os alunos para lá. Entre os alunos que estão na minha conta pessoal e os alunos da conta nova, já são mais de 800 alunos que estão com seus e-mails inscritos nas nossas plataformas, né, e do Brasil inteiro. Vocês terem uma ideia, o Jonathan sabe, né? Eu dei uma aula, hoje eu dei uma aula, tinha gente do Piauí, tinha gente do Amazonas, da Bahia, de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, enfim, tem gente realmente do Brasil inteiro participando. E é muito interessante isso. Até nas primeiras aulas que eu agendava, eu colocava só a hora e não me dava conta de que o Brasil tem vários fusos horários, né? E aí os alunos começaram a dizer, professor, você tem que dizer se é de Brasília ou de o que é. Eu puxa vida, é verdade, a gente está acostumado a dar aula para nossa região, né? Então a gente bota ali o horário da região e pronto. Agora a gente tem que agendar e dizer que é horário de Brasília, porque tem gente lá do Amazonas assistindo a nossa aula e vai ter questões de fuso horário aí. E é isso, o projeto está cada vez maior e a gente está bem feliz podendo desenvolver ele, né? Sobre a metodologia que a gente acaba tendo que utilizar, né? Porque, como eu falei, quando eu abri o projeto no início, eu imaginava que teria ali meia dúzia de alunos aqui da região do Rio Grande do Sul que iam me procurar para ter algumas aulas como se fosse uma aula particular de revisão de conteúdo e tal. Como tomou uma proporção muito grande, e a gente não conseguiu organizar, a gente tem algumas dificuldades com as ferramentas do Google, até porque para tu fazer determinadas funções, tu precisa ter uma experiência mais profissional. Nós temos a experiência de utilização quanto professor, mas nos falta muito a experiência da gestão das plataformas de uma forma mais profissional, né? Da parte da TI da plataforma. E então algumas coisas a gente ainda encontra alguma dificuldade para conseguir desenvolver, mas a gente, então, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu colocar os alunos dentro dessas turmas e acaba sendo alunos de vários anos. Por exemplo, tem turmas de ensino fundamental 2 e de ensino médio. E dentro da turma do médio estão os 3 anos, 3 séries do médio, primeira, segunda e terceira série, assim como dentro do fundamental 2 tem alunos do 6º ano ao 9º. Então, como é que a gente trabalha? A gente faz uma abordagem com os alunos perguntando quais são os conteúdos que eles têm maior interesse e necessidade de trabalhar. Aí, de acordo com o feedback dos alunos, a gente trabalha no formato de revisão de conteúdo e tentando abordar o conteúdo num formato que tu consiga tornar ele... A gente vai, aos poucos, se aprofundando no conteúdo. Então, tu pega o conteúdo de forma mais superficial. Eu pelo menos, em biologia, estou trabalhando assim. Eu pego os conteúdos de forma mais superficial e vou tornando ele mais complexo no decorrer das aulas, para que aqueles alunos que são do início dos níveis de ensino possam ir acompanhando aos poucos e se desenvolvendo dentro desse processo de aprendizagem também, né? Jonathan, pode falar um pouquinho sobre como é que tu conseguiu, como é que tu chegou, né, nesse ambiente e como é que tu tá vendo esse processo, né? E depois eu tenho algumas perguntas para vocês e o nosso público que está assistindo também pode colocar perguntas no chat, né? Vamos dar uma conversa, gente, tá? Aí. Então, eu sou o professor Jonathan Santos, professor de matemática. Tem alguém com um ruído aí. Tá me saindo duplicado aqui a minha voz. Então, galera, isso surgiu assim, como o Jerônimo disse, sem a gente ter a proporção do que ia ser, né? Porque, por exemplo, eu comecei, assim, pararam as aulas, eu falei lá na escola em que eu trabalho na Escola Santa Marina Educacional, aqui em Canoas, e eu falei para a diretora e para a coordenadora pedagógica que eu ia gravar videoaulas. Inicialmente, a primeira semana, videoaula de revisão. Depois, porque a princípio a parada seria de 2 a 3 semanas, né? Então, na primeira semana eu fiz aulas de revisão. Na segunda semana eu gravei aulas de alguns conteúdos que eu considerava, isso aqui é mais tranquilo para se trabalhar numa videoaula. Daí, na terceira semana, eu vou fazer um trabalho na plataforma que nós utilizamos, que não é o Google Class, é a Plural. E aí eu disse, não, e aí deu, né? Voltamos, seguimos o conteúdo aqui e só alegria. Aí chegou final de março, início de abril, veio o comunicado de que as aulas ficariam suspensas por no mínimo mais um mês. Daí eu bem assim, cara, isso não vai voltar tão cedo. Porque aí a pandemia tomou uma proporção muito grande mundialmente, né? Porque até então,
nós vimos a reportagem e víamos os casos de evolução, mas acredito que ninguém imaginou que chegaria a se tornar o que se tornou e o que está sendo hoje, esse momento tão complicado. Daí veio a ideia, bom, vou começar a gravar mais videoaulas agora, ensinando os conteúdos realmente. E aí a gente começou a ter aula online. E aí os alunos começaram a dizer, professor, que legal que tu gravava os vídeos, eu conseguia acompanhar o conteúdo. E aí, aos poucos, eu disse, bom, se estava legal, vou procurar melhorar um pouco. Então, comecei a tentar melhorar um pouco os vídeos. Daqui a pouco, os alunos pensam, professor, por que tu deixa só os vídeos privados? Por que tu não faz vídeo público? Porque eu já estava com aquela ideia assim, ó, eu preciso ajudar, porque desde o tempo de graduação, eu pensava, né, eu vou ser um professor, não importa se de escola particular, pública, universidade ou o que for, mas eu vou ser um professor. Eu tenho que levar o conhecimento a diversas pessoas. E é o que eu sei fazer. Eu não sei sair daqui e ali inventar de ser engenheiro. Não, eu sou o professor. Eu sei dar aula e passar conhecimento. Ter a minha metodologia, isso é o que eu sei. Daí eu comecei a pensar assim, ó, cara, mas como é que eu vou atingir mais pessoas? Daí eu tava com aquela ideia, quem sabe eu faço um canal aberto, né? Só começo a gravar vídeos abertos. Daí os alunos começaram a falar, professor, por que tu não faz vídeos abertos também? Ô, professor, eu queria mandar o teu vídeo para um primo meu que está na escola pública, mas o nosso vídeo aqui é fechado e tal. Eu disse, quer saber? Vou começar a gravar vídeos abertos. E comecei a gravar, fiz o canal lá, o Não Surta, né? E aí, meus alunos mesmo começaram a divulgar e se inscrever, e daqui a pouco as coisas, tipo, quando eu olhei, 100 inscritos. Eu disse, nossa, 100 inscritos, cara, isso é demais, nunca imaginei. Daí, mais uns dias, bem dizer 200. Eu disse assim, cara, isso aqui tá fora da realidade, olha só como a galera tá precisando mesmo, né? O que eu posso fazer a mais? Daí eu fiquei pensando assim, cara, tem algumas ideias assim, mas eu acho que isso é meio demais para mim nesse momento. Daí um belo dia, né, tô aqui viajando pelo Facebook, olha, é uma sexta-feira, não vamos esquecer, uma sexta-feira à noite, já era tarde, acho que era meia-noite, eu olho um post do Jerônimo. E aí, cara, olha só que legal que o Jerônimo tá fazendo, né? Aí eu li com atenção ali, abri o Messenger, disse, vamos mandar mensagem pro Jerônimo. Eu disse, não, o Jerônimo nem deve lembrar quem eu sou, né? Vou mandar, azar. Disse, Jerônimo, cara, eu vi o que tu criou, eu achei muito legal, e eu tô fazendo algo, tipo, não tão assim, com aulas, só o canal de matemática, e eu acho que eu quero agregar nesse projeto aí. Eu quero começar a dar aula pro ensino fundamental e médio também, 1 hora por semana, que seja, quanto tempo eu conseguir, mas eu quero quero agregar, eu quero dar aula de matemática. Daí ele, no outro dia, me mandou, velho, que legal, meu, vamos conversar então, vamos organizar isso aí. Daí passou uma semana ali que a gente conversou alguns dias, na outra semana ele me chamou, cara, já tem gente do Brasil todo mandando mensagem que quer ajudar, tem professor de ciências, tem professor de inglês, de história, não sei do que. Eu disse assim, então vamos organizar isso aí. Aí o Jerônimo fez um grupo, botou todo mundo lá, criamos o e-mail do Escola Aberta Class, né? E aí, ali, como o Jerônimo disse, temos algumas dificuldades, nem todos os alunos migraram, aí temos a dificuldade do fuso, né? Porque, por exemplo, eu vou lá e jogava. A aula, 18 horas. Aí era 19h30, alguém mandava mensagem, 20 horas. Professor, já começou a aula? Daí eu disse, mas é claro, já tá acabando. Mas é que eu disse, fuso horário, cara. E aí tu vai ver, tem muita gente de fora do Rio Grande do Sul e eu nunca imaginava isso também. Quando o Jerônimo me disse assim, ó, tem gente do Brasil todo, tu vai ver que tem muita gente. Eu disse, isso é papo do Jerônimo. Quando eu abri, era um monte de sotaque, assim, ó, que eu disse, meu Deus, onde é que é essa galera toda aí? Aí começaram a se apresentar, tem gente do Piauí, tem gente que mora lá no outro lado do Brasil, tem gente que mora aqui no Rio Grande do Sul, tem gente de Canoas, de Passo Fundo, da Divisa, e é muito legal. E aí eu disse, mas como é que eu vou organizar? Aí veio aquela história do Jerônimo, né? Como é que nós vamos organizar isso aí? Porque ensino fundamental tem 6º, 7º, 8º e 9º. O médio, 1º, 2º, 3º. Como é que eu vou dar um conteúdo para um cara do 3º e do 1º ano ao mesmo tempo? Eu disse, não, vou ter que trabalhar isso aí, como o Jerônimo mesmo falou ali, iniciar como formato de revisão para quem já viu, mas e que não fique tão só revisão, porque a gente vai aprender com isso. Então é ir devagarinho, e aumentando. Aí eu lancei lá um comentário, pessoal, mandem os conteúdos que vocês querem ver. Daí tem um monte de gente, né, que pede, geometria espacial, logaritmo, e função exponencial. Daí eu comecei assim, ó,
cara, como é que eu vou trabalhar isso aí tudo? É muita coisa diferente. Eu organizei. Bom, eu tenho que ter uma sequência. Não adianta eu querer explicar a função exponencial se o cara não sabe nem o que é uma função. Então, eu comecei lá, bom, o que é uma função? Função do primeiro grau, função do segundo grau. Aí, aos poucos, vai evoluindo. Né? E aí vai tendo diálogo com os alunos, vendo o melhor horário, melhor dia, se é manhã, se é tarde, se é noite. Então, as minhas aulas não têm um horário fixo igual ao do Jerônimo ainda, mas essa semana eu quero fixar isso. Né? Eu fiz um questionário no Google, lá no questionários do Google, para organizar e definir, vai ser sempre terça de tarde, quinta de noite, né? Exceto algum percalço que tem pelo caminho. Mas então, a partir da semana, eu já quero ter um horário fixo para as aulas de matemática. E aí, às vezes, tem semanas que eu entro uma vez só, tem semanas que eu entrei 2 vezes com eles, né? Conforme eles vão solicitando e mandando e tendo mais demanda, e eu vou tendo tempo de organizar o conteúdo também. E aí, para quem não pode acessar, eu gravo toda a aula e eu ainda mando um vídeo indicativo para estudar. E além disso, né, eles vão mandando mensagem, professor, tô com dúvida em algum exercício. E aí tu vai conversando e dialogando com eles. Abri. Eu tenho assim, muitas perguntas, né? Mas acho que a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é uma polêmica, né, que surgiu agora, desde o início da pandemia, que vários professores e professoras têm alguma restrição, alguma resistência a esse tipo de exposição, vamos dizer assim, né? E surgiu até aquela frase, né? Professor youtuber. E aí eu queria saber de vocês, né? O que vocês colocam sobre isso? Tá com o mic desligado, Jerônimo. Tá com o mic desligado, Jerônimo. Então, eu liguei agora. Deixa eu ligar aqui. Estão me ouvindo? Ótimo, tá. Bom, eu acho que é o seguinte, a seleção natural explica muito bem, eu acho que essa pergunta da Lê, né? Nós precisamos, antes de qualquer coisa, entender que a vida é dinâmica, que a vida ela não é estável, né? Nós vivemos de forma não linear, e esse momento de pandemia veio para mostrar isso muito bem para a gente, né? A gente precisa se reinventar, a gente precisa utilizar habilidades que nós não tínhamos antes. Eu também tenho um canal do YouTube onde eu preciso editar vídeos e eu precisei estudar sobre edição de vídeos e aprender como cortar, como editar, como botar palavras, como botar imagens. Eu praticamente faço cursos de forma autodidata, estudando tutoriais dessas ferramentas. E é a necessidade do momento. Se eu não conseguir fazer isso nesse momento, eu não vou conseguir dar aula. Da mesma forma que eu precisei estudar durante a minha graduação de ciências biológicas, disciplinas que me credenciam para ensinar ciências biológicas, disciplinas da licenciatura que me credenciam a ser professor com metodologia de ensino, com didática de ensino, etc. Nesse momento, eu vou precisar estudar coisas novas para me reinventar e para eu abordar essas outras habilidades e competências que são necessárias para os professores da contemporaneidade. Porque, querendo ou não, a gente está vivendo um momento onde as plataformas tecnológicas estão por toda parte. Mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos diversos professores utilizando recursos como YouTube, etc. Eu mesmo, eu falei lá no início que o La Salle nos deu treinamento antes da pandemia para já aprender a mexer nas plataformas Google for Education, então já é uma coisa que está acontecendo, e a pandemia vem como um marco, eu acho, para mostrar que há uma necessidade muito grande de tu ter várias facetas, tu não pode, quanto profissional, ficar limitado ali ao quadro, à sala de aula, ao, de repente, uso de laboratório e os espaços físicos. Tem uma necessidade muito grande da gente aprender essas ferramentas e esses mecanismos. Uma coisa que eu costumo dizer muito para as pessoas que conversam comigo sobre isso que está acontecendo, essas aulas no YouTube, esse projeto, né, que se tem um momento em que eu não vou utilizar um quadro, é agora. Porque eu tenho alguns colegas professores que colocam um quadro atrás e ficam dando aula no quadro. Poxa, agora eu posso me livrar do quadro, agora eu posso, por exemplo, as minhas aulas de biologia eu vou para o meio do mato,
né? A gente está vivendo pandemia, então eu procuro locais isolados, vou falar de briófitas, eu vou procurar uma briófita, vou colocar minha câmera do lado de uma briófita, vou falar sobre a briófita, eu vou falar sobre angiospermas, eu vou pegar um fruto, vou mostrar um fruto para os alunos e vou ter aquela experiência utilizando um fruto, vou usar imagens, vou usar vídeos, enfim, eu tenho infinitos recursos para me livrar do quadro e utilizar outras abordagens, né? Então eu acho que é isso, por mais que de repente a pessoa tenha dificuldade para utilizar essas plataformas, tem a necessidade, né? Vai lá, Lê. Eu gostei muito disso que tu falaste agora, Jerônimo, porque realmente essa proposta, né, de aula remota, ela é muito interessante e ela te traz muitas possibilidades, né? Praticamente ela te livra, para mim, né? Eu enquanto professora, assim como o Jonathan, sempre e vou me colocar como professora, não me imagino outra coisa, né? Nem que eu vá para o mato às vezes, mas eu estou sempre ensinando, né? Isso não sai da gente. E aí se livrar daquela coisa de ficar tu lá na frente falando para aquelas pessoinhas ali na tua frente, tudo parado, assim, um na frente do outro, né? Que nem gafanhoto. Gente, aquela coisa de sala de aula estanque, para mim, era tão sufocante. E agora, apesar da gente estar distante, a gente está tão junto. Eu tenho aulas que às vezes eu fico até às 10h30, eu tenho que ficar até às 10, eu fico até às 10h30 discutindo aqui, conversando aqui. Né? Então, para mim, isso é presencial. É uma presencialidade, mesmo que distante, entendeu? É que tem gente que ainda tem aquele apego, né, de ter que tocar, de ter que ir. Claro, são diferenças que nós temos, né? Nós somos diversos, mas eu acredito que essa possibilidade a gente tem que explorar, né? Essa coisa da gente, mesmo estando distante, nós estamos próximos, olha aqui, os três, cada um na sua casa, mas conversando, né? Por que não explorar essa possibilidade, né? Sabe, acho que o Jerônimo e até tu mesmo, Letícia, devem ter passado ou já ouviram falar sobre isso, né? Porque, olha só, eu falei com o Jerônimo semana passada, eu acho muito bacana os vídeos que ele faz, porque ele realmente ele dá aula de biologia utilizando a biologia. Tá? Tipo assim, eu dou aula de matemática procurando utilizar o que eu sei de matemática. Eu não tenho como eu ir para a rua pegar algo e fazer, olha, isso aqui é tal coisa. Mas tem conteúdos em que eu posso explorar o que está lá na rua e eu vou fazer. Inclusive, eu já pedi algumas dicas para o Jerônimo ali, que a gente conversou, né? Porque eu quero trocar essas ideias agora. Só que o que acontece, né? É muito fácil, tem muita gente aí que começa assim, ó, Jonathan, mas é que tu sabe mexer no computador, por isso que para ti é mais fácil. Galera, eu também não nasci sabendo, o Jerônimo não nasceu sabendo, a Letícia não nasceu sabendo, né? Mas é que daí tu tem o recurso. Cara, é o seguinte, ó, ninguém veio aqui e me largou na minha mão. Olha, vai aqui, tá, vem aqui, ó, vamos ali que eu vou te ensinar a usar. Não, cara, eu pesquisei tudo como o Jerônimo disse. O cara meio que fez um curso sozinho ali, né? Tu pegou, começou a pesquisar. O que eu posso fazer de diferente? Porque eu pegar um quadro e dar uma aula aqui, se vai ser bom ou ruim, cara, pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, não vou criticar isso. Porém, eu posso fazer diferente. E eu devo fazer diferente. Eu me formei professor para ser diferente. Se eu quisesse ser normal, eu não seria professor. Ou eu seria aquele professor que olha, sempre assim, não pode mudar. Ano após ano vai dar sempre o mesmo exercício, as mesmas metodologias, as mesmas perguntas. Né? E não, eu acho que nós, professores, nos formamos para ser diferente. Tempo após tempo, nós temos que nos reinventar. Se daqui a pouco o nosso futuro é ser professor e youtuber, cara, vamos ser. Se daqui um ano mudou totalmente, agora é professor, não sei do que lá. Beleza? Nós vamos nos reinventar e vamos ser assim. No início foi difícil e a gente tem muita dificuldade até hoje, com certeza. Mas, quando a gente tem força de vontade e determinação, basta. Porque tu pergunta para um amigo, tu pesquisa num vídeo, tu olha um tutorial, tu tenta, tu erra, até tu acertar. Quando tu acertou, tu diz assim, ó, beleza, agora eu preciso melhorar. Eu acho que eu vejo assim, quando eu acerto, não é o fim. Beleza, agora só preciso melhorar. Eu acho que um aspecto muito importante que foi tocado aí é que não existe metodologia melhor ou pior.
Eu acho que tu pode tentar ir botar uma briófita lá do teu lado e dar uma aula e a aula sair horrorosa, como tu pode pegar um quadro e dar uma aula com um quadro e sair horroroso. Eu acho que a questão é como o professor vai abordar essa metodologia. E eu estou percebendo que está tendo uma necessidade muito grande, nesse momento, em particular de pandemia, de a gente aprender a lidar com essas tecnologias, né? Eu fiz meu mestrado aí no PPG-Sim, e uma das, assim, digamos, das bandeiras que eu levantei na minha dissertação de mestrado foi o ensino através do contato com a natureza, né? A minha investigação ela foi em cima do ensino de agroecologia no ensino de ciências, então em cima de uma horta, de uma composteira, de caracteres da agroecologia, o que tu pode ensinar de ciências, né, nesses espaços e com essas ferramentas, né? Então a mão na massa ali foi muito evidente na minha investigação. Só que agora eu estou tendo que me reinventar completamente e estou tendo que levantar uma bandeira necessária de que é importante o uso das tecnologias e enfim, do ensino online, né? Então eu acho que é tudo uma questão de momento e de abordagens, né? Saber utilizar as ferramentas da forma correta, no momento correto. Vai ter um momento de aula prática, vai ter um momento de aula unidirecional, discursiva, que vai ser importante para aquele contexto. Então, né, cada cenário tem uma abordagem pertinente que vai se encaixar como uma luva para a engrenagem do ensino acontecer de forma coerente, né? E é importante, Jerônimo... Se nós, professores, enfrentamos dificuldades, é importante deixar muito claro que os alunos também estão enfrentando muitas dificuldades. Porque, por exemplo, na própria escola particular onde eu leciono, tem famílias que têm um laptop, e aí o pai trabalha com laptop, a mãe trabalha com laptop, tem 2 irmãos que têm que ter aula com um laptop. E às vezes o sinal de fome, às vezes é um monte de problemas que eles também estão tendo que solucionar. Tem alunos do ensino público que não estão aprendendo, não é pela falta de recebimento de aulas, mas por não ter componentes tecnológicos para assistir às aulas. Não tem smartphone, não tem computador. A gente sabe que a realidade da maioria do brasileiro não é ter recursos financeiros para comprar tudo isso. Então, uma coisa que a gente sempre deixa claro no projeto, né, Jonathan? Claro, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo. Está muito distante disso, mas a gente está tentando fazer a nossa parte para pelo menos ser uma gotinha de chuva que vai talvez um dia formar um grande oceano e conseguir fazer algo diferente, né? Eu acho muito legal, Jerônimo, isso de ressaltar, né? Não, o que nós fizemos de diferente não quer dizer que é melhor ou pior do que alguém faz. Né? Como tu disse, são diversas formas que quando chega naquela engrenagem, se elas se conectarem, cara, é só sucesso. Tu pode fazer aulas que tu considere maravilhosas e diferentes, mas que o teu aluno não vai entender nada. Então, eu acho que muito além do que eu pensar no que eu, Jonathan, vai me satisfazer dar uma aula top, mas é top para mim ou para meus alunos? Quem é o mais importante, o meu ego ou a compreensão dos meus alunos? E isso é um aspecto que eu me preocupo muito, cara. Porque nós vimos aí, né, ao longo da nossa faculdade, ao longo do mestrado, ao longo da nossa vida dentro de escola, tem muito professor com o ego lá em cima, em que ele se preocupa com consigo próprio, eu sou assim, porque os meus alunos... Cara, os alunos são da escola, os alunos são da vida, são do mundo. Não é meu aluno é bom. Não. Os alunos, em geral, são bons. Tem que se trabalhar com esses alunos para que eles fiquem bons. Não é tipo assim, ó. O Jonathan tem os alunos da escola particular que são os melhores. O Jerônimo também tem da escola particular os melhores. O fulaninho que dá aula na escola pública, é os alunos dele ali. Não, cara, todo mundo tem a mesma capacidade. Isso não quer ser escola pública ou de escola particular. De repente, nesse momento de pandemia, a gente sabe que tem um pouco de diferença. Tem, tá? Mas não te faz melhor ou pior do que alguém tu estar numa escola pública ou escola particular. Isso que eu acho que é muito importante, né, Jerônimo? Nós temos esse projeto aí de escolas públicas. Cara, quando que um aluno de escola pública imaginou que ele ia abrir um link assim, ia ter um professor lá para trabalhar com ele uma hora e pouco, sobre um conteúdo que ele tem dificuldade, sem ele ter gasto nenhum. Mas tem aluno que tu não vai conseguir, Jonathan, interagir porque o cara não tem internet. Como o Jerônimo disse, cara, infelizmente a gente não tem como chegar a todos.
né? A não ser que todo mundo tivesse uma internet de qualidade, a não ser que todo mundo conseguisse estar lá no mesmo horário, mas a gente sabe que as pessoas têm compromisso, né? Eu fiz um chat, uma enquete ali perguntando, bom, você que ainda não assistiu, qual foi o motivo, né? E muitos alunos falaram, o professor da minha escola mandou ler as páginas do livro e tal, e naquele momento eu não tive como entrar na sua aula, ou eu estava num curso online, ou algo assim. Então, nós temos que ponderar todos esses aspectos. Tu grava uma aula, porque de repente, daqui a pouco, de madrugada, teu aluno consegue acessar a internet, ele consegue assistir a tua aula, ele te manda um comentário. Então, todos os aspectos têm que ser considerados agora, principalmente nesse tempo de pandemia, né? E aí, então, vem a minha próxima pergunta, que eu acho que entra bem nessa questão que vocês estão conversando, né, sobre, a gente sabe que tem múltiplas formas de aprendizagem, né, as pessoas não aprendem da mesma forma, e isso fica muito visível agora, né, a gente consegue perceber muito isso, né, porque a gente recebe, eu, por exemplo, a Uber, ela tem um ambiente virtual de aprendizagem muito bom, que é o Aula, né, tem diversas possibilidades de você se interagir ali, né? Nós temos, então, também o Google Meet, que nós fazemos, então, as aulas presenciais, né, só que de forma remota. E, além disso, ainda tem outras plataformas e outras formas, né, outros recursos para você tentar fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja melhor. Nessa perspectiva, né, o que vocês utilizam, assim, como recursos diferentes, né? Vocês gravam as aulas, vocês também têm encontros presenciais, como é que funciona isso? Liberar meu microfone, Lê. Pronto. Eu procuro. É engraçado até tu entrar nesse tocante. Eu fiz uma série de vídeos que eu comecei a fazer para o Instagram, depois eu compilei e postei no meu canal do YouTube, que são 10 dicas para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos. Então, eu não fico me detendo só nos conteúdos de biologia, eu procuro trabalhar com os alunos também o aprender a aprender, né? Então, como que eles vão aprender, porque essa é uma necessidade muito grande do momento, os nossos alunos precisam manifestar essa habilidade, né, autodidata, essa habilidade da capacidade de, por si só, construir o conhecimento. A gente está num momento de pandemia, eles não vão ter aquele contato com o professor, e também numa aula presencial, às vezes o professor está falando, ele está vendo no olhar do aluno que não está entendendo nada, ou que ele está entendendo, então tu já pode ir trabalhando dentro dessa troca de olhares, dessa troca de conversas, palavras que não existe muito nesses ambientes online, né? Então eu resolvi fazer essas 10 dicas para ajudar os alunos a melhorar a aprendizagem, e uma das 10 dicas é justamente essa que tu tocaste agora, de diversificar os meios de recebimento de informação, né? Então, desde leitura até audição, ouvindo a sua própria voz gravada, parte de escrita, então o aluno vai ler e transcrever, vai assistir vídeos. Então, eu dei várias dicas de como eles poderiam variar esses recursos sensoriais para perceber o que eles estão aprendendo. E eu procuro trabalhar assim também nas minhas propostas de ensino. Então, eu tenho lá o meu canal do YouTube, onde eu ofereço uma aula gravada, eu dou as aulas através do Meet, onde a gente trabalha a aula síncrona, né? A aula que tu pode dialogar com o aluno, então o aluno vai te perguntar, tu vai falar, tu vai apresentar, apresento slides ali no PowerPoint, apresento resumos em forma de texto, construo textos com imagens. Por exemplo, eu estou lá trabalhando poríferos, então eu coloco lá as classes de porífera, coloco imagem, fotografia com textos. Então eu também busco diversificar, busco atividades para os alunos, então proponho a eles que façam mapas mentais, que façam resumos do conteúdo. Jerônimo? Oi. Coloca o Bob Esponja, hein? Sim, coloquei, sim. Está lá uma fotinha do Bob Esponja calça quadrada na minha aula de porífera. E depois eu vou colocar o Lula Molusco quando trabalhar os moluscos, né? E os equinodermatas, o Patrick, não pode faltar o Patrick, né? Nosso maior símbolo é LGBT, grande Patrick. Inclusive, então, eu busco essas abordagens distintas para a gente poder permear todos esses estímulos sensoriais e os alunos eu conseguir atingir um grande número de alunos e os alunos também poderem variar suas capacidades de aprendizagem.
Eu acho que, da mesma forma, né, é um desafio para todas as áreas integrar essas diversas plataformas que nós temos. E aí, como você vai analisar para que viés você vai dar uma atenção e em qual momento você vai separar um viés de outro, né? Porque quando é que tu sabe que é o ideal o teu aluno ler um texto, ele fazer um resumo, reinterpretar aquele resumo dele, como o Jerônimo disse, que é algo que eu considero sensacional, tá? E como é que tu vai ajudar o teu aluno a estudar? Porque quando tu vai ali, passa um conteúdo, simplesmente tu joga as ideias e tu dá tudo mastigado para os alunos, tu não faz com que ele pense, tu faz com que ele interprete. Quando tu joga as ideias e faz o aluno pensar e formular alguma coisa, tu quebra aquilo que ele tá te esperando, tu dá a resposta para ele. Ele faz assim, ó, e agora? Então tu faz o teu aluno o protagonista. Tu traz ele para dentro do que tu tá passando, porque agora ele tem que pensar daquelas ideias geral que ele pode formular. Por exemplo, ali a ideia da função. Quando tu diz para o aluno, assim, cria uma máquina que uma variável depende da outra. Uma máquina qualquer. Tu faz com que o teu aluno desenvolva a ideia de função sem ele saber que existe uma variável dependente e uma variável independente. Ele criou uma máquina com operações matemáticas. Disto, ele aprendeu que uma coisa depende da outra. Uma variável dependente e uma independente. E como é que ele vai ver isso aí depois num quadro? Bom, num quadro tu vai explorar essa ideia, vai aumentar, mas tu não pode ficar só no quadro, porque tu tem que trabalhar as diversas situações em que a função foge do cotidiano, ou melhor, em que ela vai para o teu cotidiano, mas o teu cotidiano de vida, porque os conteúdos de matemática eles têm muita relação com a nossa vida. Só que o que acontece? Em geral, os livros didáticos e algumas abordagens, ela trazem situações sempre para contextos gerais. Aí tu vai lá e tem que dizer para o aluno assim, ó, tá, mas vai ser sempre de 0 a infinito? Tu não tem, por exemplo, ali, quando tu vai fabricar determinada quantidade de conteúdos, não pode começar em 10 a tua fabricação? Aí quebra aquele pensamento do aluno. Porque o aluno é acostumado ao quê? A partir de 0 unidades. E se tu disser para o aluno que a quantidade mínima é 10, bom, o zero não está mais ali. Todos os números entre 0 e 10 não estão mais ali. Tu quebrou um paradigma do aluno. E tu mostra para ele que uma empresa se trabalha dessa forma. Por exemplo, assim, ó, a função custo ela é sempre dada dessa forma. Tá, mas e se, por exemplo, a tua função custo for composta de duas sentenças? Até 100 peças tu vai vender a tanto, se for de 100 peças ou mais, muda o valor. Como é que tu explica isso para um aluno? Não é só jogando ideias lá, não é só colocando conteúdo, é trabalhando um contexto, e dentro desse contexto pode explorar diversas coisas. Tem software que vai ajudar o aluno a entender e a visualizar, um próprio mapa mental ali para fazer as ligações. Na matemática dá para fazer isso sim, tá? De repente eu não sei se consigo explorar tanto que nem na biologia, mas eu sei que dá para fazer. Eu trabalho com a ideia de fluxogramas também, para os alunos ir associando as suas ideias do conteúdo. Tá? Por exemplo, peguei lá com o 6º ano, que eu acabei de terminar o conteúdo com eles. Era critérios de visibilidade. Eles fizeram um fluxograma para entender onde eles estão relacionados e o que um influencia no outro para se fazer essa ideia de critério de visibilidade geral. Então, cara, não é mais o momento de tu pegar e ficar sempre batendo na mesma tecla. É o momento de tu sair da realidade. Isso já era antes da pandemia. Aliás, de tu chegar na realidade do aluno. Porque tu botar um aluno com a mão na massa não é tu sair da realidade, é tu sair da tua zona de conforto. Porque é muito mais fácil tu ir lá em pé, entenderam? Façam os exercícios. Isso é fácil. Agora tu dizer para o aluno assim, ó, vem aqui, toca nisso aqui para tu entender que isso aqui varia. Ó, pega isso aqui para tu ver que é sei lá o que vocês chamam de biologia que eu não entendo nada. Tá? Tu tira o aluno da zona de conforto e tu traz ele para tua realidade. Então tu contextualiza o conteúdo de diversas formas. Eu me lembrei agora, olha só que coisa maluca, né? Eu estava fazendo o doutorado, né, na USP, que é uma universidade a melhor do Brasil, ou está dentre as melhores do Brasil, e tinha um professor que ele estava dando a aula de sistemática. Era um quadro que era uma parede gigante assim da sala,
e ele virado para a parede, para o quadro, fazendo lá as arvorezinhas, né, filogenética, sozinho lá no mundo dele, né, no mundo de Bob. E aí, onde está o ensinar e aprender? Então, acho que não é uma sala de aula, um X que vai fazer a diferença, né? É nós, somos nós, os professores, que vamos fazer a diferença, né? Eu queria perguntar para você, já que ninguém quer perguntar, já que não teve nenhuma pergunta, né? Só a Mari disse que legal revê-los. A Mari, oi Mari, saudades. A Nayane tá lá, a Nayane tá em Goiás, em Tumbiara, minha mestranda, né? A Nayane tá passando um perrengue também com essas dificuldades de inclusão, né? Que nós sabemos que temos muito isso. E eu queria só fazer uma pergunta, na verdade, uma pergunta daquelas de alfinetar, né? Que você sabe que eu gosto bastante. Eu estava assistindo um jornal hoje, e no jornal estava dizendo que, no Rio, acho que foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, os gestores públicos deixaram livres para as escolas particulares abrirem ou não. O que vocês acham disso? Muito bem. Eu faço questão de começar porque eu sou biólogo, né? Eu sou biólogo e eu acho que é bom que comecem a escutar os biólogos, né, nesse momento de pandemia. Afinal de contas, nós estudamos e entendemos sobre o que está acontecendo no nosso planeta, tá? Eu fui professor de microbiologia durante 5 anos para enfermagem, trabalhei em biossegurança também, então eu trabalhei não só com enfermagem, mas diversos cursos da área da saúde, cursos técnicos da área da saúde, radiologia, farmácia, nutrição, tá? E trabalhei justamente questões referentes ao que a gente está vivendo hoje, tanto em biossegurança, higiene, profilaxia e na parte de microbiologia, então nem se fala, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, para tu poder ouvir as escolas, para que as escolas sejam capazes de tomar as decisões de abrir ou não abrir, as escolas precisam estar pautadas no que os biólogos, médicos, no que os profissionais da área da saúde, os cientistas estão oferecendo como informação sobre o momento, tá? Eu acho que nenhum diretor de escola deveria tomar decisões antes de ouvir profissionais dessas áreas, tá? Assim como nenhum político, nenhum governante, nenhum presidente, ninguém deveria tomar decisões neste momento, neste atual cenário, sem escutar biólogos, médicos, enfermeiros, microbiologistas, biomédicos, enfim, diversos profissionais farmacêuticos, diversos profissionais da área da saúde que estão entendendo um cenário muito complexo, que até para nós é difícil de entender em certos momentos, visto o novo, né, visto o quão novo é esse cenário e o quão dinâmico ele está sendo. Então, opiniões de grandes pesquisadores lá no início da pandemia já caíram por terra no decorrer da pandemia. E eles mesmos vieram a público para dizer, olha, a gente está aprendendo, a gente está entendendo aos poucos, a gente está trocando pneu com o carro andando, porque isso é novo. Então, a minha opinião é essa. Se foi passada a bola para as escolas, o que não deveria ser, porque eu acho que os governos deveriam ser fortes o suficiente para governar, tá? Para governar, e quando tu passa a bola para uma escola, tu tira a responsabilidade das costas do governante, seja lá prefeito, governador, presidente, seja lá qual for a esfera, tu tira a responsabilidade dele e passa a responsabilidade para o diretor, para o responsável da escola. Na minha opinião, é um grande equívoco, tá? Porque eu acho que esses governantes deveriam estar tomando a frente, tomando iniciativa, pautados em ciência, pautados na opinião desses profissionais que eu estou citando, e a partir dessas opiniões, abrir ou não abrir, e não de forma alguma deixar para a mão de um diretor. Sendo na mão de um diretor, sendo na mão da escola, a escola então vai precisar se apropriar e se aproximar desses profissionais que entendem um pouco mais esse cenário tão complexo. Eu concordo plenamente, assim, totalmente, né, com o que o Jerônimo disse. Acima de uma pessoa decidir se vai abrir ou não uma escola,
seja ela diretora, dona da escola, dona de uma rede ou o que for, cara, ela tem que ouvir as pessoas que entendem um pouco mais sobre esse assunto do que são mais preparadas para falar. É complicado de criar um plano de retorno, na minha opinião, hoje, tá? Porque nós nem sabemos se já atingimos o nosso pico. Falo aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. Parece que as escolas particulares também já têm plano de retorno, né? Eu acho que todas as escolas que tinham interesse em voltar já tiveram que fazer plano de retorno e tudo mais. Entendo que é, sim, importante que todas as escolas façam este plano, né? E tenham isto, porque em algum momento, este ano ou ano que vem, nós vamos retornar e com certeza não vai ser com todo mundo junto numa sala de aula, né? E não vai ser tudo como era antes. Isto eu acho que é algo principal que tem que ficar, é que as coisas não vão mais ser como era antes. A educação passou por uma modificação, está sendo modificada e não é um ano perdido. Eu vejo muita gente postar, é um ano perdido dos estudos. Cara, não é. Tá? Não é um ano perdido. Eu só vejo que é um ano perdido para quem infelizmente perdeu a vida. Para quem está vivo e tem saúde, é um ano a mais. Bom, de repente eu vou ter que reaprender coisas que eu não sabia, que eu já sabia e esqueci. Eu não aprendi tudo que eu tinha que aprender nessa série, eu preciso ficar aqui de novo. Tu não está perdendo um ano. Perdeu quem perdeu a vida. Se não, eu acho que nós estamos aqui, né? E claro que nós não gostaríamos de estar numa situação dessa, mas nós não decidimos. Então, assim, muito antes de nós precisar, vamos voltar amanhã, é pensar o seguinte, ó, se eu voltar, eu vou estar garantindo a segurança dos meus alunos e dos meus professores, porque é muito fácil hoje em dia o governo ou mandar voltar ou liberar para os governadores, para os estados, para as escolas particulares decidirem voltar. Só que é o seguinte, ó, tem muita gente pensando, o meu filho está sem aula, o meu filho isso, o meu filho, e os alunos tal. Mas alguém já pensou que o professor que vai para a sala de aula também tem família? Ele também tem uma vida? O Jerônimo, eu não tenho filho, o Jerônimo tem 2. A Letícia é casada. Mas eu moro com meus pais, eles são idosos, são grupos de risco. Não é eu que estou em risco, pessoal. Se voltar às aulas amanhã, por exemplo, não é que o professor Jonathan vai estar em risco. Não, é todas as pessoas que estão ao meu redor que estão em risco. Então, será que realmente é o momento de liberar para cada um decidir se vai voltar ou não? Sem ouvir, como o Jerônimo mesmo disse, uma pessoa que entende um pouquinho mais, assim? Eu acho que tem 2 coisas importantes para a gente entrar aí. Tá? A primeira delas é que a gente precisa escutar o que a ciência diz. Só que isso no Brasil está sendo um problema, porque a gente sabe que, por exemplo, o professor Alau, da Universidade de Pelotas, que vinha desenvolvendo um grande trabalho, um trabalho lindo, analisando como é que a doença está se espalhando pelo país, aonde ela está focada, enfim, fazendo ali um raio-x do cenário da pandemia no Brasil. Ele não recebe, ele parou de receber na semana passada verba do governo para continuar com a pesquisa dele. Isso é um absurdo. Eu acho que tu não tem como discutir se vai voltar ou não vai voltar se tu não tiver dados sobre o cenário, se tu não tiver as informações necessárias do cenário. Então, eu acho que a primeira questão é essa, é manter pesquisa para a gente poder entender o cenário e aí, a partir desse entendimento, voltar ou não voltar. Eu acho que um segundo ponto muito importante, se fala muito que nós chegamos no teto, né? Que chegou num teto e esse teto agora anivelou em termos de crescimento do número de mortes, número de contaminados. Só que o problema é que o teto está muito alto. Nós estamos numa estabilidade alta. Essa estabilidade precisa ser reduzida, o teto precisa, o gráfico precisa começar a diminuir para a gente poder tomar determinadas providências de retorno às atividades. Essa é a minha opinião. E uma outra coisa que eu percebo também, que eu acho que a gente às vezes não tem a facilidade, ou não tem realmente o estímulo desde pequeno, né, desde criança, a pensar na complexidade das situações, né? O Jonathan colocou uma coisa muito importante, né, que uma comunidade escolar não são só os alunos, né? Tem as merendeiras, tem as pessoas que limpam a escola, né?
os professores, os professores, gestores, então, toda a comunidade escolar. Quando a gente ouve essas notícias, a gente fala dos alunos, mas os alunos são só uma parte da escola. Uma outra coisa que eu percebo que provavelmente vai acontecer é um aumento no abismo social que nós temos no nosso país, né? Porque você imagina que quem está pensando em voltar são as escolas particulares, que teoricamente têm mais condições de manter alunos separados, botar máscara e tal, enfim, todas aquelas regras, né, que nós sabemos de higiene básica e tentar controlar, né, um vírus. O que não é fácil, não é mais com crianças e adolescentes. Adultos já não é fácil, a gente vê adulto com máscara aqui no queixo, né? Bom, enfim, vocês acreditam que esse abismo ele pode se mostrar mais profundo daqui para frente? Eu acho que justamente isso, esse abismo foi o que me motivou a começar com o projeto Escola Aberta Class. Foi tentar, como eu falei, né, é pouco que a gente faz, é pouco. Perante o problema, é pouco. Mas a gente está tentando fazer alguma coisa, está tentando fazer a nossa parte, porque realmente isso é uma coisa que me chamou muita atenção, que me entristece demais, né, ver os meus alunos de escola privada recebendo um ensino de qualidade e outros alunos de escola pública muitas vezes nem recebendo ensino, né? Não é nem que estão recebendo mal, é que não. Eu tenho aluno que participa do nosso projeto que diz para mim assim, professor, muito obrigado, eu não estava tendo nada de aula, nada, e agora eu estou tendo pelo menos alguma coisa, e aí ano que vem vai ter Enem, e aí como é que vai ser, né? Eles vão fazer prova, vão competir com todos os alunos que estão tendo aula e aulas de qualidade, né? E eu acho que o problema não é os alunos de escola privada que estão tendo aula de qualidade. Isso está tudo certo, isso aí está uma maravilha. Eu acho que bom Não é que não tem. estão tendo aula de qualidade. Eu acho que o problema é o outro lado que não está tendo, né? Então, eu acho que a questão é justamente essa. O projeto Escola Aberta Class, ele surgiu justamente em cima desse questionamento que a Lê trouxe. É um abismo que existe e que está sendo mais marcado devido à pandemia. Eu acho que, assim, ó, essa discussão de um abismo entre o ensino privado e o ensino público, ele já é muito grande e já é de muito tempo, né? Eu vejo que com a BNCC, isso deu uma emparelhada, não quer dizer que as aulas são melhores ou piores, que vai entrar mais a fundo ou não, mas, pelo menos, alguns conteúdos se tornaram obrigatórios, né? Coisas que, às vezes, em escolas públicas, nós sabíamos que muitos professores decidiam, por si só, pular os conteúdos. O próprio de matemática, a geometria, ela era esquecida em escola pública. Eu, particularmente, eu tive muito pouco geometria. Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu odiava geometria. Eu fui aprender e fui gostar na reta final, quase. Porque daí eu fui entender o que estava se passando. E aí tu pega um aluno de escola pública, tá? Agora que as coisas estariam um pouco mais niveladas. Daí tu pega um aluno de escola pública, e o professor, quando manda uma atividade, é o seguinte, ó, leia o capítulo da página 100 a 110. Cara, o que adianta um aluno ler um livro didático que não é didático, tá? É só o nome, livro didático. Se o troço, às vezes, o professor lê e não entende. O professor tem que fazer a tradução para o aluno. Então, não adianta eu simplesmente fazer um PowerPoint ou fazer algum texto. Para ler da página 100 a página 115 e fazer as atividades a 116. Não adianta. Se eu não explicar para o aluno, se eu não trouxer ele para dentro do processo de ensino e aprendizagem, de nada vai adiantar. E o abismo só vai aumentar. Agora, em relação a é errado os alunos de escola pública, escola particular, tá tendo um ensino muito bom, porque agora eu acho que todas as escolas já conseguiram se organizar, né? E mesmo as que não estavam dando aula remota no início, já começaram com aula remota há algum tempo. E aí tu pensa assim, ó, tá, mas é justo esses alunos terem essa aula tão melhor assim? Cara, é muito justo. É injusto o aluno de escola pública não ter isso. É injusto o aluno de escola pública tem que depender de um favor de alguém ensinar ele. Isso é injusto. E eu acho importante a gente deixar claro que a gente fala nesse abismo, só que esse abismo não é um abismo só no ensino, né? É um abismo social como um todo. Estou aumentando essa desigualdade. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, gente. O 7º país mais desigual do mundo. Isso é um horror.
é um horror. E a gente aumentando a desigualdade no ensino, ela transborda para tudo na vida. Ela vai para a economia, ela acaba gerando problemas de violência, ela acaba gerando problemas na área da saúde, ela gera problemas em todas as áreas. A gente sabe que a educação é um pilar estrutural da nossa sociedade e que a educação de qualidade, ela possibilita uma condição de vida social muito melhor em todos os aspectos da sociedade, né? Concordo. Temos uma pergunta do Lucas. O Lucas, nosso aluno também, né, do mestrado em matemática, no PPG-Sim, e ele pergunta: no YouTube existem inúmeras fontes de vídeos aos quais os alunos têm acesso. De que forma orientá-los a conteúdos confiáveis e de qualidade? Que esse também é um problema que a gente vê, né? Nós temos aquele mundo, você coloca uma palavra no Google, aparece aquele mundo. Como orientar isso? Excelente. Eu acho que tu pode começar buscando por produções de professores, né? Esse já é um belo começo, né? Tu buscar uma aula que seja dada por um professor ou que seja dada por alguém que está utilizando embasamento a partir de informações científicas ou de livros para a construção daquela aula. Se a pessoa ou ela não é um professor ou ela não apresenta o embasamento da construção da aula, o referencial teórico daquela aula que ela está dando, por exemplo, tu já começa a desconfiar da qualidade do material por aí, né? Eu acho que isso em qualquer fonte de busca. Tu vai buscar um site para estudar, tu vai buscar um texto para leitura. Em primeiro lugar, tu vai ver quem é que está escrevendo aquilo, quem é que construiu, se é um pesquisador, se é um professor, e depois tu vai ver qual é o embasamento para a construção daquele material que tu está estudando, né? Exatamente. Eu acho excelente a pergunta do Lucas, né? Nós discutimos muito sobre isso aqui no pós mesmo, na disciplina de tecnologias da educação, em que existe muito recurso e muito material. Mas o que é proveitoso para o aluno de recurso e de material? Como é que o professor vai separar isso? Né? Porque, por exemplo, assim, ó, eu não sei da biologia, mas da matemática tem, assim, ó, sei lá, uns 1000 canais do YouTube que ensinam matemática. Da biologia deve ter um monte também. Aí tu pensa assim, ó, pô, Jonathan, tu vai fazer mais um. Jerônimo, tu vai fazer mais um. Aí tu tem que... Aí é aquela visão, né? Eu vou fazer mais um para quê e por quê? Eu vou fazer mais um canal para falar a mesma coisa ou para ser diferente? Eu vou fazer um canal de matemática para eu ficar lá 30 minutos resolvendo uma questão, porque daí fica contando o meu tempo para eu monetizar daqui a pouco, ou eu vou lá e vou ensinar o aluno a resolver uma questão que é muito difícil em poucos minutos. Eu vou começar a criar estratégia para o aluno. Porque é assim, galera, essa pergunta é muito interessante, porque tem muito canal bom de matemática que eu poderia tranquilamente indicar aos meus alunos, ou os alunos da Escola Aberta Class, ou de qualquer lugar para ver. Só que os caras, eles são muito bons, tá? Eles ganham para estar lá e tudo mais. Tem canais que eu adoro, que eu olho os vídeos, como o do Rafael Procópio, do Matemática Rio, tem o do professor Paulo Pereira, que é o Equacionando com Paulo Pereira, ou algo assim. São canais excelentes. Só que eles fazem vídeos de 1 hora, às vezes. E o aluno, cara, tu não vai aprender ele por 1 hora. Tu vai aprender o teu aluno por 10, 15 minutos no máximo. Então, o teu vídeo tem que ser direto ao ponto. E tu tem que conseguir trazer a qualidade para ser direto ao ponto. Então, eu acho que aí está muito do professor, né? Porque não é só indicar o conteúdo para o aluno ler. É tu entender qual conteúdo tu tem que indicar e de qual site, como o Jerônimo disse, né? Não é só o vídeo, mas é quando tu passa um conteúdo, de onde é que tu tirou esse conteúdo? Ah, foi do Wikipedia. Pô, e é isso? Não dá, né, cara? Tem que pegar eu acho que uma característica muito importante que nós, professores, estamos precisando desenvolver nesse momento é de selecionar os conteúdos a serem trabalhados, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a gente, nesse formato de ensino, não consegue trabalhar tudo por uma questão de limitações de espaço-tempo, limitações físicas, né? Mas a gente, então, vai precisar selecionar conteúdos estruturais, conteúdos que vão dar suporte para o desdobramento de outros conteúdos que, às vezes, os alunos mesmo vão buscar, né? Então, essa é até uma proposta que eu procuro usar muito nos meus canais do YouTube. Eu tenho vídeos ali de 3 minutos, por exemplo, vídeos de pteridófita, que em 3 minutos eu apresento a pteridófita, eu falo sobre a pteridófita, eu coloco alguns textinhos em volta de mim ali, mas que são coisas
importantes, coisas que eu sei que daqui a pouco ele vai cair numa prova, num Enem, alguma coisa assim, e coisas que vão fazer ele se conectar para buscar o conhecimento depois e para construir o conhecimento dele. E para relacionar com outros vídeos depois. Porque, por exemplo, eu estou ali ensinando pteridófitas, como eu falei agora, e eu digo que são as primeiras plantas vasculares. Depois ou antes eu já trabalhei a parte de tecidos vasculares, a parte de xilema e floema. Então eu não preciso estar ali na aula de pteridófita explicando o que é um tecido, xilema e floema. Eu já expliquei na aula de morfologia. Então eu acho que essa construção... Consegue deixar os links, né? Inclusive, ali na descrição, eu há pouco tempo comecei a usar esse recurso de deixar o link na descrição. Olha, pessoal, o Jerônimo falou grego para mim agora aqui de biologia, vou falar de matemática, né? Não, olha só, na equação do segundo grau, isso aqui é um produto notável, vou deixar o link aqui na descrição. E eu resolvo direto sem entrar naquela explicação de retornar. Aí eu fico meia hora dizendo, olha, um produto notável se desenvolve assim, assim, assim. Pode ser feito dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Não, cara, eu já fiz um vídeo para isso, então deixa na descrição, porque tu vai perder o teu aluno por ficar enrolando aquele tempo todo ali. Então, segue o conteúdo, e se ele tiver dificuldade naquele produto notável, tem lá na descrição do link, no link de descrição do conteúdo do vídeo, ele vai clicar e vai ver o vídeo para se inteirar sobre aquele outro assunto. Nós, professores, temos muito recurso para se utilizar. Como eu e o Jerônimo, então, temos um canal hoje, é para fazer algo de diferente do que tem lá. E o que eu acho legal, por exemplo, no YouTube, é que você faz os vídeos que tem que ser curtos mesmo, né? Já tem estudos já falando sobre isso. E você coloca ali as informações e nos comentários vai surgir as perguntas, aí você vai comentando e vai fazendo, e esse link, né, essa conexão que é legal. E aí eu me lembrei, quando o Jonathan falou agora da Wikipédia, eu tenho uma disciplina, esse vai ser o segundo semestre que eu estou com ela, que chama Cultura Digital. E da UBRA, né? E ela agrega diversas áreas do conhecimento. Ali tem jornalismo, publicidade, administração, logística, enfim, é uma galera. Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo uma cultura digital. Precisamos entrar nesse mundo, né? E nos apropriarmos dele. E aí, a Wikipédia é muito interessante, por quê? Porque tem diversos assuntos, a Wikipédia é o mundo, né? E aí, uma das tarefas que eu fiz eles recorrerem, foi pesquisar na Wikipédia alguma coisa relacionada àquela temática que eu falei e verificar se as informações da Wikipédia estavam corretas ou não. Aí eles tinham que fazer busca em site de pesquisa, né, de revista científica e tal, para verificar se aquelas ideias estavam corretas. Então você usa do que poderia ser o erro para fazer eles pensarem, né, no que poderia realmente ser construído favoravelmente. Então, acho que a gente precisa também pensar nessas coisas, né? Isso são estratégias, né, Lê? Eu acho que eu falo muito contigo, muito mesmo contigo, praticamente conversa todos os dias, e a gente fala disso, né? O quão importante é tu fugir daquela normalidade, que é tu pegar um exercício e resolver, tu dar uma prova para o aluno resolver, tu dar um trabalho para o aluno resolver, o aluno sempre faz o quê? Repete o que tu tá passando para ele. Cara, isso já passou, isso não existe mais. Vocês sabem que eu pratiquei yoga durante muito tempo, né? Inclusive, estudei yoga, dei aula de yoga durante muito tempo. E eu acompanhava muito um professor, que é um dos primeiros a trazer yoga para o Brasil, que é o professor Hermógenes, até faleceu há pouco tempo atrás. E o professor Hermógenes, ele tem um livro e um filme que se chama Deus me livre de ser normal. Eu acho que essa é uma frase assim que eu trago comigo, assim, sabe? Se tem uma coisa que eu não quero ser, é normal, porque aí a gente vai acabar. Gente, temos mais uma pergunta aqui do Chegou Lucas. Uma pergunta muito boa ali, ó. Do Lucas Guilard. Eu não tô vendo a pergunta. O Lucas Guilard é um amigo meu, também é professor. E aí? Até que ponto a aula remota é uma ferramenta útil em tempos normais? Corremos o risco de caminharmos para o ensino básico totalmente remoto para quem tiver condições instrumentais? Eu agradeço a pergunta, acho uma bela pergunta, e eu não acho que seja bom
o ensino remoto completo, tá? Eu acredito que de forma alguma, essa é a minha opinião. Eu acho que o ensino remoto, ele surgiu agora nesse momento, assim, né? Emergiu com tanta força para nos mostrar que é um caminho muito bom e que pode acompanhar o ensino presencial com muita eficiência e diversificar ainda mais as possibilidades de ensino e aprendizagem. Eu acho que esse é o ponto, a diversificação da proposta, diversificação dos processos, né? Então, tanto nas plataformas digitais, nas metodologias digitais, como nas presenciais, saber utilizar esse mundo tão vasto de possibilidades é que vai fazer o diferencial pós-pandemia. Eu acho que é justamente encontrar o meio do caminho e um caminho que consiga agregar tudo isso e fazer de toda essa salada de frutas de possibilidade algo bom é que vai ser a grande dificuldade dos professores a partir do pós-pandemia. Eu vou na mesma linha do Jerônimo, né? Eu já conversei algumas vezes assim com o Lucas, né? E eu acho que assim, ó, futuramente as aulas remotas elas vão chegar nos diversos níveis de ensino em sua totalidade. Eu acredito que muito em breve, tá? Não sei se tão breve assim, mas daqui a alguns anos, assim como nós já temos hoje faculdades totalmente EAD, eu acho que daqui a um tempo vai se ter um ensino médio e mais além ainda, quem sabe, um ensino fundamental. Mas hoje, tá? Nos dias atuais, que é o que nós estamos vivendo, que é a nossa realidade, eu não vejo também a possibilidade de nós termos um ensino totalmente remoto. Mas eu acho que voltando às atividades normais, como o Lucas perguntou ali, tá? As aulas remotas, elas devem sim continuar também. Eu acho que quando nós voltarmos, uma coisa que tem que se alterar, tanto nas escolas quanto nas universidades e tudo mais, é aquilo assim, ó, fugir de que as aulas são somente aquelas presenciais. Tem muito conteúdo que o professor consegue dividir, dar uma atividade remota para o aluno. E isso traz, tu vai fazendo o teu aluno se tornar cada vez mais o protagonista, que é o que nós tanto lutamos atualmente. E eu acho que tem um ponto muito importante nisso, que é uma mudança de cultura, né, pessoal? Eu acho que nós sabemos que os alunos brasileiros eles têm dificuldades, o próprio PISA demonstra isso, né? Dificuldade grosseira em interpretação de conteúdo. Seja lá conteúdo numérico, conteúdo escrito, um áudio, um vídeo. Os alunos brasileiros têm um problema grave, e isso está bem demonstrado pelo PISA, que se tem dificuldade de interpretação de conteúdo. E eu acho que para que o ensino à distância tenha uma qualidade maior, a gente precisa primeiro mudar isso. A gente primeiro precisa fazer com que os nossos alunos tenham uma capacidade de interpretação, seja lá de um texto, de um vídeo, do que for, ampliada, com mais qualidade, para que depois, sim, a gente pense em, de repente, ter a possibilidade de só o ensino à distância, enfim. Mas eu acho que a gente está muito longe de ter só o ensino à distância com qualidade, justamente devido a essas questões, né? E, além disso, né, Jerônimo, a questão de acesso. Porque, cara, a gente sabe que a nossa realidade não é de que todos os alunos têm acesso. Sim, Se nas sim. escolas particulares, que têm uma condição um pouco melhor, já não são todos os alunos que conseguem acessar, cara, tu imagina que trabalho tem que ser feito a nível nacional para que nós possamos ter uma escola que seja totalmente online. É um projeto, eu acredito que no futuro, muito distante, isso possa ocorrer. No momento atual, não. Mas eu sou um cara que eu vou defender muito o ensino remoto parcial no retorno às aulas. Porque nós estudamos nas cadeiras de currículo. Tá? Eu acabei de fazer cadeira de currículo, nós estudamos, eu acredito que os pós, em geral, façam isso. Na graduação, nós fizemos isso, né? Onde um dos trabalhos era o seguinte, ó. Cite alguns conteúdos dos anos em que você poderia adiar ele. Por que em vez do adiar por tu não conseguir terminar a tempo, tu não dá uma aula remota, tu não faz um ensino remoto daquele conteúdo? Se tu pode adiar, significa que é um conteúdo mais tranquilo, entre aspas, tranquilo, né? Me entendam que não é que estou dizendo que é fácil, mas um pouco mais tranquilo, em que tu consegue colocar para o ensino remoto do aluno. E aí tu faz o quê? Com o aluno é presente, o aluno deu uma aula daquele conteúdo, tu traz o aluno para dentro, olha, é contigo. Eu vou estar aqui, eu te auxilio, mas é contigo. Que ele seja protagonista mesmo, né? Cada vez mais. Bom, né? Gente, nós já conversamos aqui 1 hora e
14 1h15. minutos, né? Daqui a pouco eu tenho uma aulinha. Então, essa nossa primeira conversa, né? Claro que, obviamente, haverão outras, nós precisamos discutir esses assuntos cada vez mais, né? Eu agradeço imensamente o Jonathan e o Jerônimo, o trabalho de vocês é muito legal, e eu indico, né? E eu queria que vocês, então, deixassem uma palavra final, né? E uma coisa que eu tenho ainda uma dúvida, vocês ainda estão precisando de professores? Com Sim, certeza. sim. Hoje nós temos... Então faz a propaganda aí. Isso, hoje nós temos biologia e ciências, né? Biologia no ensino médio, ciências fundamental, matemática, história, informática e língua portuguesa. Falta língua inglesa, sociologia, filosofia, geografia, química, física. Então, quem quiser vir conosco participar do projeto, é um projeto muito bonito, um projeto muito legal, que atinge muitos alunos, será muito bem-vindo. Pessoal de TI também, que daqui a pouco quiser vir junto para nos ajudar a fazer a gestão da plataforma, pessoal da Google aí. Ramon, Oi? o Ramon está nos assistindo aí, que até ele botou É verdade. o ídolo dele. Ramon, ó, entre em contato. Ramon da TI, gente lá que da passa Ubra de essa Torres. Sim, conheço, somos amigos no Face. Inclusive, ele me mandou quando o tweet da minha aluna lá chegou a 70 mil retweets, eu não tenho Twitter, né? Aí ele me mandou no Face ali o print da imagem. Mas é isso, então, tem espaço para mais gente, não só professores, daqui a pouco quem quiser vir ajudar para divulgar, tem uma menina que está se prontificando em fazer uma identidade visual, uma imagem para o nosso projeto, também que está criando. Então, enfim, quem quiser vir, a barca é grande e ela comporta muita gente. E eu também quero já aproveitar que nós estamos encerrando para agradecer muito pelo convite da Letícia e do Jonathan por estar participando dessa live. Eu acho que a minha gratidão, sobretudo, ela se faz pela possibilidade da gente divulgar o projeto, de fazer o projeto ficar mais conhecido, e não pela fama do projeto, mas sim para que mais alunos de escolas públicas saibam e possam vir assistir às aulas com a gente, participar com a gente e ter aula nesse momento tão difícil, né? E a gente espera, talvez, em algum momento... Eu tenho muitos alunos de escola particular que me procuram, professor, queria participar daí do projeto, como é que eu faço? Infelizmente, a gente está vetando alunos de escola particular no momento, por uma questão de capacidade de tamanho das plataformas, né? E para abrir para esses alunos que estão precisando bastante, mas sabe lá se no momento a gente não consegue crescer e agregar todo mundo e dar aula para todo mundo daqui a pouco, né? O que seria legal. Então, também, né, já para me despedir, agradecer. A ideia foi toda da Letícia, né? O convite veio dela, ela me perguntou assim, Jonathan, o que tu acha? Será que tu e o Jerônimo fariam? E eu disse, demorou, partiu. Né? Então, agradecer a Letícia por ela ser essa pessoa assim, tão disposta a não a nos ajudar, mas ajudar a sociedade no geral, né? Que ela é uma pessoa que está sempre divulgando os trabalhos do que são bons, ela sabe que é bom, ela divulga, ela tenta ajudar, ela faz o possível. Também quem está nos assistindo, como o Jerônimo disse, né? Cara, nós não temos professor de geografia, não temos professor de inglês, não temos professor de filosofia, sociologia. Então, cara, tu tá com aquele sentimento que tu pode ajudar? Nos procura, conversa com nós. Ah, mas eu só tenho 1 hora. Cara, essa tua 1 hora vai ajudar muitas pessoas. Então nos procura, vamos trocar uma ideia, né? Agrega. Ah, mas eu não sou professor, mas eu quero agregar. Cara, nós, como o Jerônimo disse, nós temos vaga, né? Para todo mundo, cara. A gente precisa de ajuda para divulgar, para criar conteúdo, para várias coisas. Então nos procura, vamos nos ajudar. Não é para mim ou para o Jerônimo, mas sim para a sociedade. É isso que é o mais importante, né? E que eu acho que esse projeto tem muito, muito potencial ainda e depende única e exclusivamente da divulgação. Nós estamos aí, vamos dar sempre o nosso melhor e sempre que for preciso ou necessário, nós estaremos aqui para falar do projeto e para falar do que nós fomos convidados. Obrigado, então. E eu, né, agradeço também, vocês estão parcerias, né, sempre, e em nome do PPG-SIM, né, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemática, o qual vocês são vocês participam, são donos também, né? São partícipes do nosso curso. Nós agradecemos imensamente e contem sempre conosco, né, para divulgação e para diversos
tipos de parceria, né? Estamos aí. Pessoal que está nos ouvindo, né? Pessoal da TI, a gente sabe que nossa capacidade é muito limitada nesses quesitos, né? Então, nós sempre precisamos de auxílio e de parcerias, né? E sem as parcerias, sem a aprendizagem colaborativa e criativa, nós não vamos adiante. Então, acho que a gente precisa cada vez mais agregar os nossos conhecimentos e virar, então, essa rede, né, complexa de interações, né? Que é o que move o mundo, né? Ecologia na veia. Então Você tá, falando gente. grego aí, hein? Isso aí é preconceito, hein? Eu tô de olho. Não, Jonathan, tu já assistiu o Avatar? Tu já assistiu o Avatar? Então é aquilo, aquelas, né? As redes de conexões que fazem com que a vida aconteça. Se não tiver conexões, interações entre os organismos, não tem vida, né? Então, é isso. A gente está aqui só pelas interações, tá bom? Então tá. Muito obrigado a todos. Beijo. Obrigado. Ficamos por aí. Beijão para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.